O juiz Reginaldo Siqueira, da primeira vara da Fazenda de Ribeirão Preto, suspendeu a determinação da prefeitura que considerou salões de beleza e academias como serviços essenciais na fase vermelha do Plano São Paulo, após pedido do Ministério Público. O juiz alegou o agravamento da pandemia. A medida passou a valer a partir de hoje. Em contrapartida, uma academia de esportes de Carapicuíba, na Grande São Paulo, conseguiu no Tribunal de Justiça de São Paulo autorização para funcionar. No entendimento do desembargador, a inclusão das academias nessa categoria no decreto federal não pode ser desconsiderada pelo governo do estado. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações sobre esse assunto. Ximene? Oi, André, nessa guerra de liminares aí fica até difícil de entender, mas pelo governo federal, a academia é uma atividade essencial. Boa tarde, Otton. Essa decisão de Carapicuíba abre a possibilidade de outros empresários lutarem pelo poder de trabalhar? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. Certamente, essa decisão de Carapicuíba deve servir de exemplo para outros empresários, outros donos de academia, tomarem iniciativas nesse mesmo sentido. O empresário de Carapicuíba ingressou em juízo, conseguiu essa decisão, uma decisão correta do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que representa uma mudança de entendimento do judiciário paulista. E isso deve ser utilizado também por outros empresários. Não só Ribeirão Preto, mas outras cidades consideram diferentes tipos de atividades como essenciais, por meio de uma lei municipal. Derrubar uma medida por causa de um decreto não seria inconstitucional? Certamente, Ximene, e é importante fazer alguns comentários de natureza jurídica para a população entender como isso tem funcionado. Nós temos tantas competências do governo federal quanto dos estados e dos municípios. Nessa situação, qual foi o primeiro entendimento do Supremo Tribunal Federal? Foi de que estados e municípios também devem decidir pelas medidas restritivas sem uma interferência do governo federal revertendo-as. E assim, muitos municípios começaram a também decidir suas atividades essenciais, mas o que o Tribunal de Justiça entendeu nos primeiros casos foi que deveria prevalecer o decreto estadual mesmo diante de uma lei municipal, o que é um entendimento que do ponto de vista da técnica jurídica não é o mais correto. Nesse cenário, o que deve acontecer? Os municípios devem resistir, devem brigar pela sua autonomia, inclusive Franca acabou de tomar uma medida semelhante, definindo outras atividades essenciais e ingressarem em juízo, recorrerem e assim procurarem manter com essa sinalização de mudança de entendimento do Tribunal de Justiça a sua autonomia para disciplinar essas questões. Enquanto esse jogo de abre e fecha se mantém, os nossos deputados não estão afastados demais do debate público? Com certeza, os deputados estaduais, ainda mais os da região de Ribeirão Preto, deveriam estar se engajando, pelo menos para tentarem sustar essas medidas ilegais do governo do estado. E ainda nessa questão judicial, da repartição de competências, os municípios devem seguir resistindo, tomando essas medidas, assim como pede-se que tanto o Ministério Público como também o Tribunal de Justiça mudem o entendimento e comecem a fazer na linha como do desembargador nesse último caso, porque, em regra, o decreto presidencial deve ser respeitado, porque a lógica jurídica, numa situação de crise, exige uma centralização das ações, ou seja, se o governo federal considera como atividade essencial, isso deve preponderar. Mas, se ao mesmo tempo, aí entra outra contradição, se foi conferida autonomia para os municípios definirem as atividades essenciais, por que essa autonomia não pode ser respeitada? Porque o judiciário só tem entendido que aquelas medidas mais restritivas devem prevalecer, sem considerar outros aspectos da motivação, porque as academias respeitam todas as regras de saúde, ninguém aqui está pedindo que sejam desrespeitadas as regras, que se negue o perigo da doença, mas as academias devem ser respeitadas, porque elas seguem as regras e não podemos passar por um novo momento de instabilidade nesse setor. E nessa última atualização do Plano São Paulo, o governo demonstrou tantas incoerências que nós passamos a ver mais decisões judiciais a favor da reabertura de algumas atividades. Toda a sociedade, então, precisa estar bastante atenta em relação a isso.
Certamente, e é justamente por esse aspecto que eu mencionei agora há pouco. Qual que foi o posicionamento do desembargador nesse caso de Carapicuíba? Ele falou que em casos em que há competências comuns ou competências concorrentes entre estados, municípios e também o governo federal, deve prevalecer, segundo a Constituição Federal, no âmbito de normas gerais, o que define o governo federal. Foi essa a posição do desembargador federal. Isso faz sentido, do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. E isso faz sentido, porque em situação de crise, o comando central é necessário para que as situações sejam conduzidas de uma melhor forma. E caso nós sigamos nessa instabilidade, com cada município, cada estado, tentando definir o que é atividade essencial, com toda essa insegurança jurídica, será muito difícil para nós atravessarmos mais esse ano de 2021. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco nós vamos mostrar que moradores e autoridades de Cajuru pedem melhorias no trecho, num trevo que liga a cidade à Caça dos Coqueiros, principalmente após a trágica morte de pai e filha, o empresário aqui de Ribeirão Preto. André? Obrigado, Ximena Osório. Até daqui a pouco, então.